Olá, queridos irmãos, olá, queridos amigos. Eu gostaria, nessa nossa reflexão, de deixar algumas ideias sobre a Páscoa que nós estamos vivendo. E para entender por que eu disse Páscoa que nós estamos vivendo, queria apresentar alguns dados e uma relação com o nosso cotidiano. Essa festa, essa passagem da Páscoa, se a gente pegar as histórias, nós vamos encontrar bem antes de Cristo, aliás, bem antes de Moisés, algumas festividades, algumas homenagens que simbolicamente pode ser relacionado com a Páscoa. Antes de Moisés, os pastores de ovelhas, eles faziam uma homenagem pela chegada da primavera, pela entrada da primavera, uma renovação das estações do ano, saindo daquele clima do inverno para um clima mais ameno, mais agradável, com melhores condições. E não tinha ainda esse nome de Páscoa, mas a Páscoa ela vai aparecer esse nome, ter esse nome, o povo hebreu, numa festividade, numa homenagem, que lembra a libertação do povo hebreu do Egito, que hoje é o povo judeu, né? E na verdade, quando a gente tem essa situação, nós vamos pegar aqui na época de Moisés, o faraó que estava escravizando o povo hebreu, Moisés, que era um médium, ele foi incumbido de levar a mensagem de Deus para que o faraó deixasse o povo sair do Egito. E aí nós temos, metaforicamente descrito, as situações das pragas, que na verdade ao longo do tempo, ao longo das traduções, na verdade se traduziu muito como praga, mas na verdade a palavra correta seria momentos de reflexões, momentos de avaliar as situações, reflexões, mexer, revolver os pensamentos, principalmente do faraó. E aí nós temos, por que nesse sentido não de praga? Porque pense, Deus, com seu amor, ele mandaria praga, ele mandaria situações ruins de propósito, para fazer castigar ou sofrer os seus filhos bem-amados, não importa em que situação, que nação ele viva? Não. Mas como que nós devemos entender então no Espiritismo isso? Já estava programado para aquela situação, daquele local onde o povo hebreu vivia, algumas situações de calamidades já eram previstas pelo mundo espiritual. Assim como a gente tem situações de mudança climática, de pragas, de doenças, são previstas. E Moisés, na verdade, ele veio anunciar essas calamidades para o faraó, mostrando que, na verdade, devesse entender que existe um Deus, existe algo capaz até de prever os sinais, o que vai acontecer no futuro. E Moisés veio mostrando que esses sinais iriam acontecer. Pelo próprio decorrer da situação, como a gente vê calamidades num país. Nós não devemos entender como castigo, como praga de Deus para fazer os seus filhos sofrerem.
mas como uma consequência natural das situações, do desenvolver daquela nação, até por uma superpopulação que existia ali, naquele local, que culminaria com desequilíbrios ambientais, doenças surgindo. E nós temos que uma das últimas solavancos para o faraó é a questão de que, descrito que um anjo iria passar, iria levar o filho primogênito. E para que o povo daquela época, o hebreu, se protegesse, eles deveriam matar um cordeiro e colocar esse cordeiro, o sangue dele, na porta. No momento que o anjo viesse, ele passaria sobre aquela construção e nenhum mal iria acontecer com aqueles que estivessem lá dentro. Daí veio a palavra Páscoa. Páscoa, do hebraico, é justamente essa passagem. Esse anjo, entre aspas, passou pelaquela residência e aquelas pessoas que estavam em comunhão, em fé no Senhor, em oração, em crença, usando o amuleto do sangue do cordeiro para tirar toda essa vibração, para elevar essa sintonia, não sofreram nada. Daí a palavra Páscoa, que em hebraico significa passagem, passar sobre alguma coisa, pular. Daí nasce essa palavra. E a Páscoa talvez seja um dos simbolismos mais fortes de toda a história que nós conhecemos cristã, porque ela é cheia de interpretações. Porque pensa, amigos, um anjo, um ser celeste, um Cristo, um ser divino, realmente assumiria a função de passar e tirar a vida de alguém que não tivesse o sangue do cordeiro marcado na porta da casa? Que anjo submeteria essa situação, a esse serviço? Deus pediria isso para um anjo, para um filho? Vai lá, mata aqueles que não têm a cruz? Então, é cheio de simbolismo, é cheio de interpretações metafóricas. Naquela época, gente, antes de Cristo, então a gente pode falar os 3.500 anos da data de hoje. Que conhecimento científico existia para o povo? Vírus, bactéria, isso não existia, não se sabia nada disso. Então muitas coisas que eram provocadas por situações naturais tinham essa interpretação mística, divina, religiosa da situação. E na verdade que talvez aquilo que aconteceu, fazendo uma reflexão das possibilidades, seja um momento em que uma doença viral, bacteriana, sei lá, tivesse acometido aquele povo. Ele estava programada, fazia parte até pela falta de higiene, pela falta, sei lá, nunca teremos certeza disso. Mas uma doença, uma gripe, outro vírus, uma doença bacteriana, que estava se espalhando. Mas e que os sintomas começariam a se manifestar, causando a morte de muitos naquela situação toda, naquela região. Mas Aldo, como explicaria, por exemplo, a situação daqueles que tivessem lá o sangue do cordeiro na porta se protegerem? Nós sabemos muito livros de André Luiz, que os vírus, os micro-organismos, eles têm um plano energético também. E que eles se alimentam dessa energia se afina a energia deles.
E como eles são parasitas, a energia com que eles se alimentam são energias ruins, de baixa vibração, aonde eles se instalam, propiciando com que a doença se alastre. Situações ruins, energias ruins, pensamentos ruins, de ódio, desespero, de raiva, deprime o sistema imunológico, dando condições da doença se manifestar com mais força. Às vezes todos já estavam contaminados por um vírus naquela local, numa bactéria, vai saber o que era. Todos. Mas que a partir daquelas datas, muitos começavam a perecer devido à manifestação dos sintomas. E por que muitos que fizeram aquela marcação do sangue do cordeiro se protegiam? Justamente por isso. Quando você tem fé, você acredita, você reza, você muda a sua sintonia. Você traz uma energia que é diferente da energia do que os parasitas se alimentam. Aquele sangue nada mais era do que um amuleto que o povo na época precisava para acreditar que o sangue protegia, mas na verdade aquele sangue era um amuleto para que cada um daqueles indivíduos tivessem a sensação da proteção de Deus naquele momento. De tirar dentro de si, deixar expor os seus melhores pensamentos, as suas melhores energias. E com toda certeza, amigos, deve ter tido muitos irmãos hebreus que também sofreram e morreram por essa doença, mas que não foi descrito, que não foi dito, não foi impresso, foi dito um resumo, porque nem todos também tinham essa sintonia. Então a palavra Páscoa vem dessa passagem. E é comemorado hoje pelo povo judeu essa libertação que aconteceu do povo do Egito. Amigos, percebe a relação do que nós estamos vivendo hoje? A Páscoa, uma outra passagem para a civilização moderna atual. Novamente um vírus, uma doença, entre aspas, o anjo passando. Olha que simbolismo, olha que simbolismo. Todos aqueles acolhidos dentro do seu lar, esperando a passagem do anjo. O caso do vírus, da doença. Se nós não tivéssemos todo o conhecimento que nós temos agora, tivesse a divulgação que não existe micro-organismos, tivéssemos ainda uma interpretação de Deus equivocada, de um guerreiro malvado, alguém que castiga, talvez estivéssemos hoje com o computador achando que o Espírito ou o anjo de Deus está vindo para matar alguns e deixar outros. Percebe o simbolismo de tudo isso? E novamente, amigos, como nós já falamos em um outro vídeo, a necessidade nesse momento dessa passagem desse vírus, a gente se manter com as nossas energias, nossos bons pensamentos, fazendo o que é necessário também em termos de higiene para colaborar com isso. Estamos vivendo a maior Páscoa da era moderna, nesse momento. Uma grande passagem. E é muito cheio de simbolismo, irmãos, isso, porque aquele cordeiro, isso o Haroldo diz bem claramente numa das suas palestras, Haroldo Dutra diz, aquele cordeiro, geralmente, que era sacrificado,
ele deveria ficar lá convivendo com a família durante certo tempo antes do sacrifício. Vivendo um cordeirinho novo, recém-nascido, que ficaria lá de mais ou menos depois, cordeirinho de 1 ano. E convivendo um certo tempo antes do sacrifício, com crianças muitas vezes, Haroldo diz isso, se tornava parte da própria família. Alguém que estava presente no meio, como um animal de estimação, como o seu cachorro que você tem em casa. E aquele cachorrinho, aquele animal de estimação que cria um certo sentimento, emoção, teria que ser sacrificado. Olha o simbolismo da perda. De sacrificar algo que eu tenho afeto para poder continuar. Traz para nós a situação da convivência com a dor. A situação da convivência de olhar para as nossas emoções. Quer ver? Você tem um cachorrinho, um gatinho que você ama tanto? Imagina que você tem agora que pegar o teu cachorrinho, teu gatinho e matar ele. E passar o sangue dele na porta. Para que possa te proteger. Não dói? Não traz esses sentimentos? Esse pesar? Traz para o dia de hoje. O momento que nós estamos vivendo dessa Páscoa moderna dentro de casa, não mexe com isso. Não é um pesar. Quanto nós estamos sacrificando com esse isolamento que nos traz tanto pesar. O meu pai e a minha mãe que eu não posso visitar. Aqueles entes queridos, os meus amigos, não poder executar normalmente a minha profissão. Não é um sentimento de mexer e sentir as nossas emoções, de refletir o que nós somos. E essa Páscoa culmina com a libertação do povo hebreu. E Jesus vem depois, Jesus vem trazer um outro significado também muito simbólico para nós cristãos. Hoje nós cristãos comemoramos essa Páscoa com a morte, com a ressurreição de Jesus. Que pensamentos temos que ter em relação a isso? Que comparações? Na época de Moisés, cordeiro era o símbolo da salvação. Cristo se torna o cordeiro da nossa salvação. Na época de Moisés, cordeiro da salvação da matéria, do corpo físico. Em Jesus, o cordeiro da salvação, da libertação da nossa alma. Como ele disse, eu sou o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Percebe o simbolismo de Jesus? Ele na cruz, o que o Cordeiro era, na época de Moisés, o Cristo se torna o próprio Cordeiro. Mas agora da libertação do nosso espírito, porque ele vem apresentar um Deus completamente diferente do Deus
apresentado por Moisés, porque agora o povo já tinha condição de entender um Deus diferente, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que te olha como filho bem-amado, por mais equivocado que sejam as atitudes que nós cometemos. Jesus, ele vem trazer a libertação agora do nosso Egito íntimo, da nossa escravidão íntima, mostrando para nós que não é o externo, mas é o interno, as qualidades que cada um de nós tem e desenvolve para o bem, para o amor, que é o importante. Ele vem nos tirar dessa escravidão de nós mesmos. Ele vem reformular, dar a chance de reformularmos os nossos pensamentos, nos educarmos espiritualmente. O sangue do Cristo, o amor do Cristo, é a nossa Páscoa, a nossa libertação. A passagem de nós como espíritos para um outro nível, para um outro patamar. E assim como o cordeiro que era criado naquele íntimo, naquele seio familiar, exigia uma certa dor daqueles para sacrificá-lo, a vida de Jesus também trouxe muitas dores, trouxe muitos revolveres de pensamentos. Olha para dentro de você. Olha quantas coisas nós sabemos que ainda estamos presos, que nos fazem mal. O excesso de orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, os nossos vícios, o apego excessivo aos bens materiais. Ele vem nos colocar a possibilidade que, se eu quiser ter esse reino de Deus dentro de mim, eu preciso limpar a casa. Eu preciso fazer esse sacrifício de olhar para dentro de mim mesmo, de buscar as minhas mazelas e trabalhá-las. Ele vem mexer, é uma dor. Mas é uma situação muito, muito, muito preciosa. Porque até então, lá atrás, como espíritos reencarnados, numa época de pouco conhecimento intelectual e moral, a gente fazia pelo ato de fazer, ou pela crença, ou pela superstição, ou pelo medo. E agora não. Com todo esse conhecimento de amor, do Evangelho, de misericórdia, de piedade do Mestre, nós temos já a razão, o conhecimento do porquê realizar essa transformação, essas transformações em nós. Então nós estamos, amigos, vivendo uma verdadeira Páscoa, literalmente. A Páscoa da humanidade moderna. Uma passagem onde estamos fechados com os nossos seios familiares, aonde, entre aspas, o anjo, o vírus, nos coloca nesse momento,
E amigos, nunca foi tão necessário para nossa proteção, não só desse vírus, mas proteção de nós contra nós mesmos, o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro é justamente o Evangelho do Cristo. Esse amor de ensinamentos, independente da religião que você tenha. Deixar que esses sentimentos tomem conta de você, no seu seio familiar, mantendo a esperança, sabendo que Jesus está no leme dessa embarcação. Não nos colocamos em situações de desespero, porque tem muitas, né? Desesperos na parte profissional, econômica. Desespero muitas vezes na convivência que nós estamos tendo dentro do lar agora. Que nós convivemos praticamente 24 horas agora. Toma isso como um momento, um chacalhão, um despertar, uma reviravolta daqueles sentimentos que nós deixamos decantar, para que a gente possa perceber que quantas coisas precisam ser mudadas. Veja, a Páscoa que nós estamos vivendo. Desejo a todos vocês muitas felicidades, muitas reflexões, muitos olhares nessas gavetas que precisamos limpar. Que o amor de Deus proteja e abençoe toda a sua família.